Olá, pessoal, o microfone estava mudo. Sejam muito bem-vindos a mais uma monitoria em direito das famílias. E dando prosseguimento ao conteúdo, a gente já viu então princípios desse ramo do direito civil, a gente já viu requisitos para o casamento, as formalidades, as consequências, os efeitos do casamento. Depois, na última monitoria, a gente tratou da união estável. E hoje, dando seguimento ao conteúdo, eu vou falar dos alimentos. A gente então sai um pouco aí do direito matrimonial e entra no direito assistencial, o direito relacionado à assistência devida entre os familiares. Eu vou abrir o material aqui para ficar mais fácil a aula. Bom, pessoal, então vamos lá. O que que são os alimentos? Os alimentos estão previstos nos artigos 1694 e seguintes do Código Civil. Ele tem lá todas a conceituação do que é alimentos, os requisitos, as formalidades, tá tudo nesses artigos do Código Civil, depois vale a pena a leitura. Mas de forma bem simples, os alimentos são uma prestação pecuniária, uma prestação em dinheiro devida a alguém para garantir as necessidades pessoais daquele que não é capaz de provê-las pelo próprio trabalho. Ou seja, aquela pessoa que não tem patrimônio próprio para garantir a sua subsistência, ou eventualmente a pessoa que não pode trabalhar, seja porque ela é uma criança ou ela tem ela já é maior de 18 anos e é acometida de alguma enfermidade, ela não pode vir a trabalhar, nasce aí a obrigação de alimentos, mas não basta isso, né? A gente vai ver os outros requisitos. Então, os alimentos nada mais são do que uma prestação pecuniária, uma prestação em dinheiro devida a alguém, em virtude do vínculo de parentesco, para sanar aí, para garantir a subsistência dessa pessoa, em virtude de que ela não pode garantir por si só a sua autossobrevivência. Para não confundir, eu até separei aqui um breve glossário. As partes de uma relação jurídica de alimentos, quem são? A gente vai chamar de credor ou alimentando a pessoa que tem o direito de receber os alimentos. E a gente vai chamar de devedor ou de alimentante a pessoa que tem a obrigação de pagar os alimentos. Então, numa ilustração clássica, a gente tem um devedor, um alimentante, um pai, que paga a pensão para o alimentando ou o credor, o filho, a criança. Essa é a relação jurídica de alimentos mais comum que a gente encontra, né, nas relações sociais. Então, para ilustrar, fica mais fácil. Mas os alimentos não só são entre pais e filhos, e a gente vai entender isso mais para frente. Tá. Por que o Código Civil prevê o Instituto dos Alimentos, né, que a gente chama de pensão alimentícia? O Instituto dos Alimentos tem fundamento em dois princípios constitucionais. O primeiro princípio constitucional é o princípio matriz da Constituição, né? Que alicerça o Estado democrático brasileiro, que é a dignidade da pessoa humana. Os alimentos visam a concretizar a dignidade da pessoa humana, ou seja, garantir um patrimônio, o que o ministro Edson Fachin chama de um patrimônio mínimo, um mínimo existencial para que aquela pessoa subsista enquanto ser humano. Isso, nesse aspecto, da dignidade da pessoa humana. A gente lembra que a dignidade da pessoa humana ela é um princípio amplo da Constituição, que está aqui nos alimentos, mas está em todos os outros ramos do direito, em especial nos alimentos, ela traduz a ideia de um patrimônio mínimo, um patrimônio vital, que o ministro Edson Fachin chama, para garantir a subsistência da pessoa humana. E o segundo princípio é um princípio do próprio direito das famílias, é o princípio da solidariedade familiar. Solidariedade familiar traduz a ideia de que as pessoas que têm uma relação de parentesco entre si devem, e esse dever decorre da lei,
se ajudar. Solidariedade vem no sentido de eu ajudar o outro. Eu sou solidário e, em virtude da minha solidariedade, eu ajudo a outra pessoa. O Código Civil, a lei prevê que entre os familiares há esse dever, essa solidariedade se transforma em verdadeiro dever de ajuda entre aqueles que têm uma relação de parentesco entre si. Dignidade da pessoa humana e solidariedade familiar traduzem a necessidade de garantia das necessidades vitais da pessoa humana. Veja que a prestação de alimentos, muita gente, às vezes a gente traz ela com uma acepção restritiva, né? A gente fala, é só para a pessoa subsistir, só para pagar a comida que ela vai comer. E não é bem assim. O Código Civil, ele amplia o conceito de alimentos. No próprio Código Civil, ele deixa claro que os alimentos abrangem, sim, a alimentação da pessoa, né, do credor ou do alimentando, mas não só. Abrange também a saúde, então gastos eventualmente com saúde, se a pessoa tem um problema especial, atípico e tem gastos anormais, esses gastos têm que compreender a obrigação de alimentos, abrange a moradia, o vestuário, o lazer, inclusive o lazer, e para as pessoas até os 18 anos, a prestação de alimentos também abarca os gastos com a educação. Então veja que é amplo a prestação de alimentos. A doutrina fala, então, que ele vem a fazer a manutenção da condição social do credor, da pessoa que vai receber os alimentos. Condição social, então, abarca todos os aspectos da sua vida. E essa condição social, claro, que vai ser nos limites da proporcionalidade daquela relação de alimentos. Ou seja, uma família estruturada, uma classe média, eu vou manter a condição social de classe média. Eu não posso exigir que uma família de classe média, o pai pague uma pensão para garantir o estado, né, uma condição social de alguém que é da classe alta. O juiz, então, no decorrer do processo, vai fazer o sopesamento a proporcionalidade do valor da prestação de acordo com as condições sociais que lhe forem apresentadas. Bom, prestação de alimentos então existe em virtude da dignidade da pessoa humana e solidariedade familiar para garantir as necessidades vitais, ou seja, manter a condição social daquela pessoa. Tá, então quais são os requisitos? Quando alguém tem o dever e quando alguém tem o direito de receber a prestação de alimentos, né? A famosa pensão alimentícia. Primeiro requisito, vínculo de parentesco. Só há prestação de alimentos com alguém que tem um vínculo de parentesco, ou se esse vínculo não é de parentesco, esse vínculo é de matrimônio ou de convivência, ou seja, de casamento ou de união estável. A gente lembra que o casamento e a união estável não é um vínculo de parentesco, mas sim uma ligação afetiva, então por isso essa distinção que o código faz. O vínculo de parentesco, depois a gente vai elencar quem são os parentes obrigados. Não são todos os parentes obrigados. Então, refresca a memória dos parentescos em linha reta e em linha colateral. Nem todos os parentes estarão obrigados para a relação da pensão alimentícia e o código deixa claro até onde vai, até qual parentesco há a obrigação de prestar alimentos. Deixo aqui um julgado importante do STF. O STF reconhece a multiparentalidade que decorre da parentalidade afetiva, socioafetiva. Então, o pai socioafetivo também deve alimentos. E o STF deixou isso no enunciado de informativo para deixar claro e pacificado o seu entendimento. Mas que raios é multiparentalidade e parentalidade socioafetiva? O STF entende, e isso a gente vai entender em outra aula, mas ele entende que o afeto e a convivência constante entre uma criança e um adulto pode gerar vínculo de parentesco. Imagina que uma pessoa ou, uma mulher com um filho vai viver com outro companheiro, então ela passa a viver ali sobre o mesmo teto com a criança e aquele companheiro por um longo período de tempo.
Veja que esse companheiro, esse novo companheiro, não é nada da criança. Mas preenchidos alguns requisitos, o afeto ganha valor jurídico, ou seja, a relação entre aquele companheiro e a criança, filha da mãe do companheiro daquele rapaz, pode vir a criar vínculo de parentesco, o que a gente vai chamar de parentalidade socioafetiva. O afeto cria vínculo de parentesco. Haverá então a criação de uma relação de pai e filho. Em virtude da criação dessa relação, dessa parentalidade socioafetiva, esse pai socioafetivo, no exemplo que eu dei, terá o dever de prestar alimentos para aquela criança em eventual ruptura daquele casal, enfim. Ele também tem o dever de prestar alimentos e esse dever acumulado, ou seja, a criança pode exigir do pai socioafetivo e do pai biológico numa mesma ação. Tá, então o primeiro requisito para que alguém receba os alimentos é ter vínculo de parentesco. Analisado o vínculo de parentesco, depois a gente tem que partir para o segundo requisito. O segundo requisito nada mais é do que a análise do trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Esse trinômio, né, ele ganhou essa expansão recentemente. Antes era apenas um binômio. Era o binômio necessidade e possibilidade. O que é isso? O alimentando, o credor, ou seja, aquele que tem o direito de receber os alimentos, ele tem que provar a sua necessidade. Ele tem que demonstrar no processo que ele precisa daquela prestação pecuniária, ou seja, ele tem que demonstrar para o juiz que ele não pode garantir a sua autossobrevivência, seja porque ele não pode trabalhar, seja porque ele não tem patrimônio próprio, né, um patrimônio vultuoso que garanta a sua autossobrevivência. Então tem que demonstrar, em linhas simples, é falar, juiz, eu tenho necessidade, eu preciso da pensão alimentícia, porque eu não tenho como me bancar os meus gastos. Isso é numa linguagem bem simples. Tá, então tem que ter necessidade, ele não pode, então, garantir a sua autossobrevivência à pessoa que tem o direito a receber os alimentos. Mas além de demonstrar para o magistrado a minha necessidade, eu tenho que demonstrar que quem vai pagar, ou seja, o alimentante ou o devedor, ele tem possibilidade, ele pode pagar, ele tem condição econômica suficiente para pagar essa prestação pecuniária, essa prestação em dinheiro. O segundo, né, do binômio, é a possibilidade do alimentante. A pessoa pela qual eu peço em juízo que pague uma prestação alimentícia, ela tem que ter possibilidade, ela tem que ter dinheiro, ela tem que ter um salário, ela tem que ter bens, ela tem que ter alguma forma de pagar aqueles alimentos. Veja, se eu tiver necessidade dos alimentos, eu demonstro isso para o juiz. Mas se quem eu peço os alimentos, o devedor do alimentos, não tem condição de pagar, vamos imaginar que é uma pessoa desempregada, não tem patrimônio, essa relação de alimentos não vai poder existir. Não vai poder haver uma obrigação do devedor pagar os alimentos, porque ele não tem possibilidade. Possibilidade aqui não é jurídica, é uma possibilidade fática, né? Ou seja, uma possibilidade de ter condição econômica de pagar a pensão alimentícia. Terceiro requisito, ele vem aí defendido, ele veio aí de uma interpretação que a Maria Berenice Dias deu a este instituto. E daí por isso ficou um trinômio, necessidade, possibilidade e proporcionalidade. A proporcionalidade vem em decorrência de uma interpretação dos princípios da Constituição, em que toda vez que eu vou manejar um direito, eu tenho que analisar se é necessário aquela medida, se ela é adequada e se os benefícios dela superam aquilo que ela vai restringir. Isso é proporcionalidade. Necessidade da medida, a medida é adequada, adequação, e proporcionalidade em sentido estrito, que é a análise de que os benefícios daquela medida superam as restrições que ela impõe. Tá, então veja que isso é uma carga axiológica, né? Uma carga de interpretação do instituto. A proporcionalidade vai interpretar a necessidade e a possibilidade. Dessa interpretação
decorrem duas implicações da proporcionalidade. Antigamente, tinha-se a ideia de que os alimentos visavam devolver a pessoa ao status quo. Status quo é a situação anterior que ela vivia. Toda vez que tiver status quo ante, é a situação anterior que se encontrava determinada, no caso dos alimentos, que se encontrava uma pessoa. Essa ideia de devolução ao status quo é razoável. É razoável na hipótese, na situação de que, quando houver a separação, o divórcio de um cônjuge, um esteja obrigado a manter a prestação de alimentos para que mantenha a situação da vida de casal. Não, isso não é mais aceito pela jurisprudência. A prestação devida entre cônjuges, veja, entre cônjuges, e não estou falando aqui da prestação devida em virtude do vínculo de parentesco, exemplo pai-filho, mas sim a relação entre cônjuges. Na relação entre cônjuges, não visa, então, trazer um dos cônjuges à situação anterior. A prestação de alimentos para os cônjuges em situação de divórcio é tão somente de caráter excepcional e transitório, em que visa aí, por algum período determinado, manter o mínimo para aquele cônjuge enquanto ele possa se reinserir, possa voltar ao mercado de trabalho. Então, veja, a prestação do cônjuge, a prestação alimentícia, se torna excepcional e transitória, em regra. Então, quando alguém separa, eventualmente a esposa ou o marido só vai dever alimentos um ao outro em forma de caráter excepcional, se aquela pessoa não puder manter-se por si só, e a prestação vai, então, por alguns meses, vai pagar aquela prestação de alimentos até que aquela pessoa volte ao mercado de trabalho. Mas excepcionalmente, se aquele cônjuge, né, nunca poderia trabalhar, nunca vai poder voltar ao mercado de trabalho, então aí os alimentos vão ser devidos por prazo indeterminado. Segunda decorrência da proporcionalidade, que vai então interpretar a necessidade e a possibilidade, é que os alimentos com valores diferentes, os alimentos podem ter valores diferentes para filhos em situações diferentes. Então vamos imaginar que um pai tem vários filhos, tem 3 filhos, e esses filhos têm situações diferentes. Vamos imaginar que um está na faculdade, outro é uma criança e outro está no ensino médio. Veja, uma criança tem mais gastos com fralda, alimentação especial. Já o que está na faculdade já trabalha, então já pode arcar melhor com seus gastos. Não é irrazoável e nem ilegal que essas prestações alimentícias tenham valores diferentes. Valores diferentes em virtude da proporcionalidade da situação em que cada um dos filhos se encontram. Isso não é ilegítimo, isso não é ilegal, isso é uma decorrência da interpretação da proporcionalidade da obrigação de alimentos. Tá, então só para recapitular, quando eu vou ter obrigação alimentícia, primeiro requisito, haver parentesco ou uma relação de matrimônio ou união estável. Segundo requisito, análise de que o credor, a pessoa que vai receber, ela necessita daqueles alimentos, o devedor tem possibilidade de pagar aqueles alimentos, e terceira é a gente analisar a proporcionalidade dessa obrigação. Dito isso, então, uma grande dúvida, né, que tem é qual vai ser o valor dessa prestação? A jurisprudência fixou o entendimento geral de ser o valor 1/3 do salário do alimentante, ou seja, da pessoa que tem o dever de pagar a prestação alimentícia, de pagar a pensão alimentícia. Mas isso é uma regra geral, ou seja, ela abarca a exceção. Então, se eu demonstrar no processo que eu preciso de mais dinheiro, ou se demonstrar que eu preciso de menos dinheiro, tudo isso vai ser discutido, tem que ser demonstrado essa proporcionalidade para o juiz. Então, e o juiz está mais do que autorizado a mudar o valor e a entender qual será o melhor valor naquele caso concreto. Então, veja, isso não é uma regra, isso é uma jurisprudência, isso é um entendimento geral, mas que, de acordo com as peculiaridades daquele caso em análise, o juiz vai poder mudar o valor e definir o critério
que foi estabelecido para chegar no valor da prestação de alimentos. Tá, então, entendido isso, quais são as principais características dessa obrigação? A obrigação de alimentos, ela tem uma característica sui generis, né? Toda vez que usa esse termo lá, generis é a ideia de diferenciado, de diferentão. Por que que ela é uma obrigação sui generis? Porque ela tem natureza de uma obrigação econômica, mas os efeitos dela são totalmente diferentes das obrigações econômicas que a gente estuda lá em Direito das Obrigações. Então, a maioria das regrinhas, das normas que a gente estuda em Direito das Obrigações não se aplicam aqui ou tem aplicação diferente na obrigação de alimentos. Por isso que ela é uma obrigação econômica, mas aqui é diferente de todas as outras que a gente estuda no direito civil. A primeira grande característica é que o não pagamento da obrigação de alimentos gera prisão do devedor. A obrigação de alimentos é a única prestação pecuniária, ou seja, a única obrigação econômica em que o não pagamento, ou seja, o inadimplemento, gera a prisão de quem não pagou. Então, a única dívida em que alguém pode ser presa no Brasil é a obrigação de alimentos. Nenhuma outra dívida vai gerar prisão no Brasil. Vai gerar execução, penhora de bens, enfim. Mas prisão, tão somente o devedor da pensão alimentícia que terá essa consequência. Além disso, o juiz pode determinar o levantamento do FGTS do devedor para pagar essa obrigação de alimentos. FGTS a gente estuda em Direito do Trabalho, né, que é o Fundo de Garantia do Trabalhador. É meio que uma reserva que o patrão tem que fazer para o empregado e essa reserva o empregado não tem acesso. Mas veja, a obrigação de alimentos autoriza, mediante ordem do juiz, que seja acessada essa reserva para pagar a pensão alimentícia. O... Aí, além disso, a gente tem as principais decorrências que são geradas em virtude de que a obrigação de alimentos é fundada num direito da personalidade, né? A integridade da pessoa humana. Então, o que que decorre disso? A obrigação gera um direito personalíssimo. Só aquela pessoa pode ir em juízo e pleitear aquele direito. Ou seja, eu não posso pleitear esse direito em nome de outra pessoa. O direito personalíssimo é aquele que é tão somente meu e tão somente eu posso exercê-lo. Daí, num processo judicial, depois a gente vê, isso a gente estuda em processo, mas aqui numa ação de alimentos, a criança estaria representada pela mãe ou pelo pai. Mas isso é o Instituto da Representação, é só para acompanhar a criança no processo. A criança está pleiteando alimentos em nome próprio. Os pais só acompanham ela naquele processo. Segunda decorrência, é a reciprocidade. A obrigação de alimentos é recíproca entre cônjuge, ou seja, entre o marido e a esposa, ou, enfim, pessoas do mesmo sexo também, não há distinção. É, Companheiros, ou seja, quem vive em união estável, ou pais e filhos. E o STF, já falei disso, ele reconhece a multiparentalidade, então eu posso pedir tanto do pai socioafetivo quanto do pai biológico. Ou mãe biológica, mãe socioafetiva, isso não importa. Essa reciprocidade, ou seja, a mesma pessoa que tem o dever, ela pode exigir o pagamento, e a mesma pessoa que pode exigir o pagamento, eventualmente pode ter o dever de pagar alimentos. Como assim? Tem uma lógica, tem um limite nos parentes que podem vir a ser obrigados a pagar alimentos. Primeiro, então, o que não está na relação de parentesco, cônjuge e companheiro. Esses têm a relação, têm o dever recíproco entre si de prestar alimento com os outros. Mas quem tem parentesco, o código limita, o chamamento ao dever de pagar pensão alimentícia. Primeiro, quem que eu vou chamar
para pagar a minha pensão, se eu precisar. Primeiro, eu vou recorrer aos meus ascendentes, pais, na falta dos pais, dos meus avós, na falta dos meus avós, bisavós. Então, primeiro eu vou chamar os ascendentes, os mais próximos excluem os mais remotos. De grau mais próximo, quem é o de grau mais próximo na linha ascendente? Meus pais. Na falta deles, meus avós. Tá, mas eu não tenho ascendentes para suprir a obrigação de alimentos, então eu vou para os meus descendentes. Eventualmente, se eu tiver um filho, eu recorro a ele. Eventualmente, se eu tiver um neto, eu recorro a ele. Na falta dos descendentes, a gente vai para a linha colateral e a linha colateral se exaure em uma única classe, os irmãos. Eu só posso pedir alimentos na linha colateral para os meus irmãos. E para os meus irmãos, na falta total de ascendentes e descendentes. Veja então que é uma escadinha, há um escalonamento para eu exigir a prestação de alimentos. Para a doutrina, Maria Berenice Dias, ela defende que a obrigação de alimentos deveria se estender para todas as pessoas que têm um grau de relação de parentesco. Porque ela entende que se todas essas pessoas que têm um grau de parentesco podem vir a suceder, ou seja, podem vir a receber herança daquela pessoa, nada mais justo que elas também tenham a obrigação de que, se necessário, prestem alimentos àquela pessoa. Mas isso é um entendimento doutrinário da Maria Berenice Dias, em que os tribunais e a lei não recepcionam. Para a lei, há um limite no grau de parentesco para eu exigir pensão alimentícia. E não há obrigações se acaba, né? Na linha colateral, o parentesco por afinidade também tampouco gerará a obrigação de prestar alimentos. Próxima característica é a irrenunciabilidade. Eu não posso renunciar à prestação alimentícia porque ela tem um caráter de um direito personalíssimo. Os direitos personalíssimos são irrenunciáveis. Eu não tenho o direito de falar que eu não quero receber. Eu posso não exercer o direito, eu posso não ajuizar uma ação de alimentos e deixo por isso mesmo. Mas renunciar o direito aos alimentos, isso eu não posso fazer. A renúncia traria a ideia de que eu não poderia no futuro vir a pleitear os alimentos. Então, eu posso imaginar que hoje eu não peço eles, mas sei lá, daqui a um ano eu posso vir a pedir. Se eu renunciasse os alimentos, daqui a um ano eu não poderia vindicá-los. Mas os alimentos são irrenunciáveis. Então, quando eu quiser exigi-los, eu poderei. A obrigação, em regra, dos alimentos, ela é divisível e, excepcionalmente, ela será solidária. Aí a gente tem que lembrar dos conceitos de obrigações: obrigação divisível e obrigação solidária. Obrigação indivisível é aquela em que os devedores dividem entre si o valor da obrigação. Então, se eu tenho uma pensão de R$ 1.000, e eu posso dividir entre 3 devedores o pagamento delas. Cada um terá que pagar 333 e pouquinho. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer. Quando que isso vai acontecer? Imagina que eu peço pensão, eu entro com uma ação de alimentos contra o meu pai para ele pagar a prestação alimentícia, mas eventualmente ele não tem possibilidade econômica de arcar com a integralidade da prestação. Então eu chamo os próximos ascendentes, quais sejam os meus avós, e eu vou criar aí uma obrigação divisível entre eles, em que o valor será rateado entre os meus avós e o meu pai para pagar a prestação alimentícia. Isso é obrigação divisível. Isso é a regra da prestação de alimentos. Excepcionalmente, quando um idoso, e tão somente quando um idoso entrar com uma ação de alimentos, a obrigação será solidária. Então, imagina a situação de que uma pessoa, sei lá, de 90 anos, entra com uma ação de alimentos contra os seus filhos, os seus descendentes, pedindo alimentos, né? Ou seja, que eles ajudam na mantença da condição social daquele idoso. Aqueles filhos terão a obrigação solidária de pagar a prestação alimentícia. O que é a obrigação solidária? Todos têm o dever de pagar a integralidade. Então, imagina, aquele idoso tem 4 filhos, ele pode exigir de um só a integralidade. Obrigação solidária é quando vários devedores são obrigados a pagar
e esse dever de pagar eu posso exigir isoladamente o valor integral daquela pessoa. Não são quatro? Eu posso exigir de quem eu quiser que ele me pague o valor integral. E depois ele que vindique o valor restante com os outros três. Mas não importa, eu posso exigir de qualquer um deles o valor integral da dívida. O conceito de obrigação solidária. Próximo requisito, eu acho que é o último. Não, ainda tem mais alguns. A obrigação de alimentos ela é imprescritível, ou seja, ela não tem um prazo para eu exercer. Então, se eu não pedir quando eu era criança, eu posso pedir quando eu for adolescente, ou quando eu for idoso, eventualmente eu posso vir a pedir. Ela é imprescritível. A obrigação é imprescritível, mas uma vez concedida, ela tem prazo para ser executada, né? Então, aí, reconhecida a obrigação de alimentos, lá em sentença, eu tenho 2 anos para entrar com a ação de execução. Aí, a execução tem prazo, mas o direito de receber não tem prazo para o seu exercício. A obrigação é incompensável. Incompensável é que a gente vai lembrar do Instituto da Compensação do Direito Civil, quando duas pessoas devem uma para com a si valores, e delas compensam, elas abatem o valor do outro. Quando a gente estiver diante de alimentos, eu não posso fazer essa compensação, esse abatimento entre dívidas recíprocas. Essa obrigação é impenhorável, ela não pode sofrer constrição patrimonial alguma. Ou seja, eu não posso bloquear o valor que está na conta bancária de alguém se esse valor se refere a uma prestação alimentícia, porque está ligado a um direito da personalidade, patrimônio mínimo e dignidade da pessoa humana. Ela é irrepetível. Esse conceito de irrepetível traz aí de forma simples, é que eu não posso vir a exigir a devolução daquilo que já foi pago. Então, quem pagou uma prestação alimentícia nunca terá o direito de entrar com uma ação pedindo que o valor seja restituído para ele. Não importa a fundamentação. Isso traz uma contradição, porque na lei de alimentos gravídicos eu posso exigir do pai o pagamento de alimentos provisórios para o feto, mesmo não comprovada a que ele é pai de fato da criança. Então veja que é uma situação dúbia, né? Não tem certeza do que aquele pai é realmente pai biológico da criança, mas o juiz já pode, desde já, devido a alguns indícios, exigir que ele pague alimentos provisórios para o feto. Tá, e depois descobriu que aquele pai não é pai da criança. O que ele pode fazer? Ele pode exigir a repetição do débito? Não. O máximo que ele pode fazer, que a jurisprudência já deixou claro, é eventualmente pedir dano moral. Mas pedir novamente a restituição das prestações de alimentos que ele pagou, ele não pode. A prestação de alimentos ela é intransacionável, ou seja, eu não posso negociar os seus termos, eu não posso ir na arbitragem e homologar um acordo, mas eu posso negociar o valor, isso eu posso. Ela é transmissível. Transmissão vai nos limites da herança da pessoa que devia. Então, assim, quando alguém morre, quando o devedor da pensão alimentícia morre, a alimentos vai transmitir nos limites. Então, aquilo que ele deixou de débito, a herança estará obrigada, né, depois do que a gente chama de espólio, a sanar o débito da prestação alimentícia. Mas a obrigação de alimentos não vai se transmitir para os filhos, e sim a obrigação da herança sanar os débitos que eram devidos até a morte, do devedor de alimentos. Entendidas as principais características da obrigação de alimentos, agora a gente vai ver algumas observações sobre a prisão. Bem rápido, porque isso é mais matéria de processo civil. Quando alguém não paga a prestação de alimentos, surge o direito de o credor, ou seja, a pessoa que tem o direito de receber a prestação, pedir ao juiz a prisão do devedor. Então, primeiro, o que a pessoa tem que fazer? O primeiro passo é ela pedir ao magistrado
que execute a prestação de alimentos mediante a prisão do devedor da prestação alimentícia. O juiz pegará o título que reconhece o dever de alimentos e notificará para que o devedor, em 3 dias, pague a dívida ou, se não pagar, apresente justificativa da impossibilidade do pagamento. Se o devedor não fizer isso em 3 dias, e esses 3 dias aqui são exceção do CPC, são dias corridos, o juiz pode vir a decretar a prisão. A prisão de alimentos, ela pode ser de 1 a 3 meses, mas a jurisprudência fixa em um prazo máximo de 60 dias. Ela será cumprida em regime fechado, mas em local diferente dos presos por crimes. O STJ fixou o entendimento de que o inadimplemento de uma só prestação já gera a possibilidade do pedido de prisão. Então, ele atrasou a parcela de janeiro, no outro dia, no dia seguinte ao inadimplemento, eu já posso pedir a prisão. A prisão se restringe às 3 últimas parcelas, ou seja, os 3 últimos débitos do alimentante podem ser executados mediante prisão, ou seja, ensejam a prisão. Os débitos anteriores não podem ensejar prisão, eles seguem o rito da penhora, o rito comum do CPC, para executar uma prisão, uma dívida, né, pecuniária. Por último, que eu acho que vale a pena destacar, é a sentença. A sentença que reconhece a prestação de alimentos, ela faz coisa julgada material, nos moldes do artigo 15 da Lei de Alimentos. Embora ela faça coisa julgada material, ou seja, a decisão do magistrado ganha um grau de imutabilidade, há uma exceção. Essa sentença pode ser revista quando mudar a situação que a ensejou. Então tá, hoje o juiz reconhece que eu tenho o dever de pagar R$ 500 de pensão para minha filha. Essa sentença faz coisa julgada material, mas ela pode ser revista. Ela pode ser revista se mudar as condições que ensejaram essa ação de alimentos. Ou seja, se eu perdi o emprego, ou eventualmente se eu passei a ganhar mais dinheiro, ou então se o meu filho, ele eventualmente está com um trabalho próprio, consegue manter a sua subsistência, eu tenho o direito de entrar com uma nova ação. Nessa nova ação, eu posso rediscutir a obrigação de alimentos. Eu posso pedir a majoração do quantum, o aumento do valor, eu posso pedir a redução do valor, ou eu posso pedir a extinção do dever de pagar alimentos. Mas isso eu tenho que demonstrar para o juiz. Eu tenho que demonstrar para o juiz que houve uma alteração na situação que ensejou a pensão alimentícia. E com isso, então, eu vou ter a possibilidade de revisar o seu valor ou, eventualmente, até extingui-lo. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para tratar na monitoria de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode me mandar. Bons estudos e até a próxima.